Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa sequência de categorias e feixes. A aula de hoje nós vamos falar sobre um conceito bem importante que vai ser bem interessante para nós quando nós estivermos falando de feixes, que é o conceito de sistema direto e sistema inverso. Nós vamos ver mais à frente que um feixe, por exemplo, ele pode ser visto como um sistema inverso, tá? Mas aí a gente precisa definir essas coisas em termos de objetos categóricos para unificar melhor os conceitos e as propriedades que a gente vai exigir para que uma coisa seja, na verdade, um pré-feixe, né? A gente vai começar falando daqui a algumas aulas o que é um pré-feixe, e aí um pré-feixe que tem uma propriedade a mais, que nós não vamos entrar nesse mérito agora, vai ser chamado de um feixe. E aí a noção de sistema inverso, por exemplo, vai ser muito boa para apresentar o conceito de um feixe de maneira um pouco mais unificada, tá? Apresentar ele como um ser metafísico, digamos assim, né? Mas como um ser que pode ser descrito a partir de um sistema inverso, que vai ser um tipo especial de funtor, na verdade, né? No caso do sistema direto, é um caso especial de um funtor covariante, e o sistema inverso vai ser um caso particular de um funtor contravariante, tá bom? E aí, para começar, antes de definir o que é um sistema inverso, o que é um sistema direto, nós vamos depender de trabalhar em um conjunto de índices, tá bom? E aí esse conjunto de índices a gente vai precisar que ele tenha uma quase ordem, tá? Claro, essa ordem ela pode ser parcial em alguns exemplos, ela pode ser uma ordem direcionada em outros exemplos. A gente vai definir esses conceitos, mas a gente vai precisar de um conjunto de índices para definir um sistema direto e inverso, e esse conjunto de índices vai ter que ter uma ordem mínima, certo? E aí, o que é um conjunto quase ordenado? Para quem nunca viu, eu vou apresentar para vocês, e para quem já viu, beleza. Para quem já viu, pode encarar como uma revisão. Então, a gente começa definindo o que é um conjunto quase ordenado, tá? Então, eu vou supor, acho que essa daqui não está tão legal, deixa eu pegar outra. Eu vou começar definindo, essa aqui está melhor. Eu vou pegar então um conjunto não vazio, seja X um conjunto não vazio, e eu vou assumir que nesse conjunto tem uma relação, tá? Então eu vou botar um sejam aqui, tira esse ponto, e isso daqui seja uma relação em X. Tá? Pode encarar isso como se fosse um símbolo de menor ou igual, tá? Eu estou fazendo ele tortinho assim, só para diferenciar. Eu estou tentando diferenciar, né? Mas está bem parecido. Tá bom? E aí a gente dizemos então que esse par aqui, dizemos que esse par X ele é quase ordenado, ou ele é um conjunto quase ordenado, melhor dizendo. É um conjunto quase ordenado se essa relação ela for reflexiva e transitiva, tá? Então, a gente impõe a primeira condição, que a gente chama de reflexividade. E basicamente diz que cada elemento está relacionado consigo mesmo, tá? Então, isso aqui acontece para todo x em x. Tá? E a transitividade é o que o nome sugere que acontece. Ela afirma que se eu tiver 3 elementos quaisquer em x, tais que o x está relacionado a y e o y está relacionado a z, então necessariamente precisa acontecer que o x está relacionado a z. Tá bom? Então isso é o que entendemos como um conjunto quase ordenado, tá bom? E aí exemplos a gente tem aos montes, tá? Por exemplo,
sei lá, o conjunto dos naturais com a ordem usual é quase ordenado, onde aqui esse menor ou igual representa a ordem usual no conjunto dos naturais, certo? O conjunto dos reais, por exemplo, com a ordem usual, isso aqui é um conjunto quase ordenado, tá bom? Então isso aqui, esse par é quase ordenado. E um outro exemplo clássico é se você pegar um conjunto de conjuntos, tá? Não estou pegando o conjunto de todos os conjuntos, tá? Até porque isso não existe pelo paradoxo de Russell. Mas eu posso pegar um conjunto formado, uma coleção qualquer de conjuntos. Então, uma coleção qualquer. Uma coleção qualquer de conjuntos com a inclusão é quase ordenado. Tá bom? É quase ordenado. Tá? Então, esse é um outro exemplo. Tá? E só a título de completude para o texto, a gente pode acrescentar mais duas definições, só para quem nunca viu essas noções ficarem a par da situação. Tá? Uma definição de parcialmente ordenado é a seguinte: ó, se eu tiver um conjunto quase ordenado, vamos supor que eu tenho um conjunto X com uma quase ordem, digamos assim. Então isso aqui eu estou assumindo que é um conjunto quase ordenado. Nós dizemos que esse conjunto é parcialmente ordenado. Dizemos que esse par X com essa ordem não, né? Com essa quase ordem, isso aqui é parcialmente ordenado. Se vale o que nós chamamos de antissimetria, tá? Ou seja, se para todos x e y pertencente a x, tais que o x está relacionado a y e o y está relacionado a x, tem-se que necessariamente que esses caras são iguais. Tá bom? Tem-se necessariamente que esses dois caras são iguais. Beleza? Então isso, se eu tenho um conjunto quase ordenado, que admite essa propriedade, que é chamada de antissimetria, vamos colocar assim, a gente diz então que esse conjunto é parcialmente ordenado. E observe que esses três exemplos aqui em cima, na verdade, são conjuntos não só quase ordenados, mas são parcialmente ordenados, tá? Se você tem dois números naturais em que o primeiro é menor ou igual ao segundo e o segundo é menor ou igual ao primeiro, no caso dos números naturais, a gente pode afirmar que isso vai implicar que eles são iguais, tá? A mesma coisa para os números reais com a ordem usual. E para conjuntos isso também vale. Se você, na verdade, essa é a definição de igualdade de conjuntos, né? Se você tem um conjunto A que está contido em B e que B está contido em A, então eles são iguais. É assim que você mostra que dois conjuntos são iguais, na maior parte dos casos, né? Provando pela definição. Beleza? Então isso é a noção de parcialmente ordenado. E não última, mas pelo menos nessa aula, uma última noção que envolve conjuntos ordenados, antes de partir para alguns exemplos e definir a noção de sistema direto e inverso, é o conjunto direcionado. Também tem a ver com um conjunto quase ordenado. O que é um conjunto direcionado? Então, a gente vai dizemos que um par X com uma quase ordem, ele é direcionado. No inglês, se eu não me engano, eles chamam de directed set. E aí, bom, acho que essa aqui é uma tradução razoável.
Isso aqui é chamado direcionado se esse par aqui for quase ordenado, ou seja, esse cara é esse menorzinho aqui indica uma quase ordem em X. Se isso aqui é quase ordenado. E temos uma propriedade a mais. E para todos x e y em X, eu consigo encontrar um cara que majora esses dois, tá? Então eu consegui encontrar, existe um z, obviamente esse z depende de x e y, tá? Existe um z em X, tal que o x está relacionado a z e o y está relacionado a z, tá bom? Então isso é a noção de conjunto direcionado, tá? Com uma quase ordem. E aí nós temos exemplos, os exemplos anteriores eles são conjuntos direcionados, tá? Observe que os naturais com a ordem usual é direcionado, porque se eu pego dois números naturais, é muito fácil encontrar um número natural que seja maior ou igual aos dois que eu tomei. Você pode tomar a soma, por exemplo, tá? Então é simples encontrar para cada par de números naturais um número natural que majora os dois. Os reais é a mesma coisa. R com a ordem usual também é direcionado. Tá bom? Um outro exemplo, o que nós vimos anteriormente, qualquer coleção, vou dar um nome aqui, qualquer coleção não vazia. No exemplo anterior, coloca não vazia, tá? Porque a gente está definindo um conjunto quase ordenado, onde eu tenho um conjunto com uma quase ordem e esse conjunto é não vazio, tá bom? No exemplo anterior, eu esqueci de falar que essa coleção é não vazia. Então, qualquer coleção não vazia, sei lá, P de conjuntos, com a inclusão, é direcionado também. Por quê? Se você pega dois elementos quaisquer em P, de fato, se eu tenho, sei lá, A e B, dois elementos em P, ou seja, que são conjuntos, então, como que eu encontro eis a questão, né? Aqui já não é qualquer coleção de conjuntos, ele tem que ser fechado para união, tá bom? Ele tem que ser fechado para união. Então, a gente pode melhorar esse exemplo aqui. Não que ele esteja errado, mas eu tenho que acrescentar uma hipótese, certo? Qualquer coleção não vazia P de conjuntos fechada para união. O que eu estou querendo dizer? Fechado para a união finita, pelo menos. Para a união finita. Com a inclusão é direcionado. Por quê? O candidato natural a majorar A e B na coleção P é tomar a união, certo? Se eu pegar a união de A e B, isso contém A e contém B. Só que esse elemento aqui, tá vendo? Esse elemento que majora para que o conjunto seja considerado direcionado, ele tem que pertencer a X. E não é toda coleção não vazia de conjuntos que é fechada para união finita, tá? Você pode criar facilmente um exemplo de sei lá, isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Pega P igual a esse conjunto aqui, ó. 0 e 1. O conjunto que tem esse conjunto que contém o 0 e o conjunto que tem só o 1. Tá? Se eu tomar a união deles dois, isso aqui não pertence a P, tá? Então, isso aqui de fato majora esse conjunto e esse, ou seja, isso é um elemento que majora esses dois, mas não pertence a essa coleção P, tá? Porque essa coleção P não é fechada para união finita, tá? Então, não é qualquer coleção não vazia de conjuntos que vai ser direcionada. Agora, se eu pegar uma coleção não vazia de conjuntos que seja fechada para união finita, então sim, eu vou ter esse cara com a inclusão sendo considerado, podendo ser, não só considerado, né? De fato ele vai ser um conjunto direcionado. Tá? Então, nesse caso, se eu pego esses caras aqui, claramente o A está contido na união e B
está contido na união, e como P é fechado para a união finita, estou assumindo isso, certo? Então, o que vai acontecer? A união B pertence a essa coleção P. Então, eu tenho alguém na coleção P que majora tanto A quanto B. Beleza? Então, você pode pensar, por exemplo, se você tiver um espaço topológico, a topologia, que é uma classe de subconjuntos de X, que é uma coleção de subconjuntos de X, com a inclusão pode ser visto como um conjunto direcionado, tá? Porque lembra que numa topologia você precisa, que na verdade é a união arbitrária, né? Você não precisa nem de união finita. A união arbitrária de abertos ainda é um aberto. Então, nesse caso, se você olha para a coleção que a própria topologia define, ou seja, a coleção dos abertos forma um conjunto direcionado com a inclusão. E a coleção dos fechados também, tá? Porque numa topologia, aí já não é o conjunto dos abertos, mas se você olhar para o conjunto dos fechados de uma topologia, numa topologia, a união finita de fechados é fechado, certo? Então, se você pegar A e B fechados num espaço topológico X, a união de A com B ainda é um fechado e que majora os dois, tá? Então, a coleção dos fechados pode ser vista como um conjunto direcionado também. Então, vamos escrever isso, né? Seja X um espaço topológico. Vamos escrever assim, ó, seja X um espaço topológico. Que aí esse 4 vira um subexemplo do 3, tá? Então, temos dois exemplos nesse exemplo. Então, temos dois subexemplos aqui, ó. Primeiro, tal com a inclusão é direcionado. Porque se eu pegar dois abertos quaisquer aqui, a união desses dois abertos ainda é um aberto, certo? E se eu olhar para esse conjunto aqui, ó, se eu chamar, sei lá, Fzinho bonitinho assim, se F é a coleção dos fechados em X, então F é direcionado. F com a inclusão, né? Vamos colocar assim, F com a inclusão é direcionado. Beleza? Então, exemplos bem legais, né? Inclusive, esse exemplo aqui, mais à frente vai aparecer, tá? Um fecho, um pré-fecho, na verdade, vai ter muito a ver com a gente olhar para um funtor entre duas categorias, em que a primeira categoria vai ser o que nós vamos chamar de categoria de índices, com índices, tomando os índices na topologia de um espaço topológico, tá? Então, por isso que eu estou fazendo questão de trazer esse exemplo aqui para vocês, beleza? Ótimo. Acho que então de exemplos de conjuntos direcionados tá bom. Tem vários outros, né? Mas vamos ver aqui. Um exemplo interessante, entrando um pouco mais nesse contexto aqui, do exemplo 4. Não precisa, tá? Eu ia falar de um exemplo aqui, mas é exatamente o que a gente acabou de dar. Tá bom? É um exemplo que no livro é o exemplo 2.1.27, para quem tem um livro. Para quem tá com o meu livro em PDF. Tá? Mas eu já dei ele aqui de certa forma. Tá bom? Então não precisa repetir. Tá bom? E aí agora a gente vai definir o que é uma categoria de índices. Tá? Isso vai ser bastante importante. Então, categoria de índices. Então, olha só. Como é que a gente vai definir essa categoria? Eu vou supor que eu tenho um conjunto quase ordenado. A princípio é a única coisa que eu preciso. Tá? Então, seja aí um conjunto quase ordenado. Esse I aí não é à toa, né? I é a melhor letra para apresentar um conjunto de índices, né? Para denotar um conjunto de índices. Pelo menos é a minha letra favorita para isso. Então, isso quer dizer que I é um conjunto não vazio
e que todo elemento de I está relacionado a si mesmo, eu vou xingar, como diz o Renan, né? Eu vou xingar isso aqui, meu amigo Renan, eu vou xingar isso aqui de menor, tá? Ou de menor ou igual, mas é só um nome para eu não ficar falando relacionado toda hora, tá? Então, isso quer dizer que x é menor ou igual a x para todo x, e que essa coisa aqui é transitiva. Então, se x for menor ou igual a y, y é menor ou igual a z, então x é menor ou igual a z. Tá? Então, é isso que a gente tem. Bom, eu quero definir uma categoria, que a gente vai denotar lá na frente por i estrela, em que os objetos dessa categoria são os próprios índices, tá? E os morfismos disso daqui, a gente vai querer que, para cada par de elementos em que eu tenha como comparar eles dois, o I e J tenha um único morfismo entre eles, tá bom? E para mim não vai importar muito qual é a natureza desse elemento, tá? O lance é que para cada par de elementos em I, tais que o I é menor ou igual a J, eu vou definir que o conjunto de morfismos de I para J tem só um único elemento, e eu vou denotar esse único elemento assim, tá? E caso o I não seja menor ou igual a J, eu vou dizer que esse conjunto de morfismos é vazio, tá bom? Não tem problema. Não tem problema, porque na definição de categoria, a gente não exige que aquele conjunto de morfismos seja diferente de vazio sempre, tá? Então a gente vai fazer o quê? Para cada par de elementos, para cada par de elementos M e N pertencente a I com M menor ou igual a N, escolha um elemento assim, ó, I, M, N, sem se preocupar com a natureza desse elemento, tá? Sem se preocupar com a natureza desse elemento. Só escolha. Só vai. Escolhe do jeito que você quiser. Pode ser a camisa do seu time favorito, pode ser o seu político favorito, pode ser, sei lá, seu conjunto favorito, enfim. Qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. E aí você denota esse cara dessa forma, como iota MN, tá? E aí a gente vai considerar esse ente metafísico aqui. Considere o ente metafísico I estrela, que eu não vou chamar de categoria ainda, porque a gente quer verificar que isso é uma categoria, né? Considere o ente metafísico I estrela da seguinte forma. Ele consiste de objetos. Então, os objetos de estrela. Os objetos de estrela são os elementos de I. Tá? Então, a classe de objetos dessa coisa que eu estou chamando de estrela é o conjunto I. Tá? São os elementos de I. Então, eu quero definir uma categoria. Então, eu preciso dizer quem são os objetos. E agora eu vou dizer quem são os morfismos. Tá? E eu vou fazer o seguinte, para cada par de elementos, MN pertencente a I, eu vou definir o seguinte: o conjunto de morfismos por essa coisa que depois a gente vai ver como uma categoria entre M e N vai ser o seguinte, vai ser o conjunto que contém esse elemento que eu escolhi aqui, se o M for menor ou igual a N, tá? E vai ser vazio caso contrário, se o M não for menor ou igual a N. Observe que não faz sentido eu falar de maior ou igual, porque essa ordem não precisa ser total, tá? Então, o fato de não ser menor ou igual a N não implica que o M é maior que N. Tá bom? Você pode pensar na inclusão, por exemplo. Se você tem um conjunto A que não está contido em B, não implica que o A contém B.
tá? Então, por isso que a gente coloca esse tracinho aqui, tá? Nesse contexto aqui, o contrário de menor não é maior, não necessariamente. Isso só vale quando você tem uma ordem total, o que é uma ordem total? É você dizer que para dois índices quaisquer, você consegue comparar todo mundo. Ou um é menor que o segundo, ou o segundo é menor ou igual ao primeiro, tá? Mas isso não acontece para qualquer conjunto quase ordenado. O caso da inclusão, por exemplo, é um exemplo disso, tá? Ela não induz uma ordem total. Então, por isso que a gente só dá o tracinho em cima desse que eu estou chamando de menor ou igual aqui. Beleza? Então, definimos um conjunto de morfismos e a gente define a lei de composição assim, ó. Com a lei de composição, com a seguinte lei de composição. Vou colocar aqui, com a seguinte lei de composição. Se eu pegar três elementos, M, N e P em I, com M menor ou igual a N menor ou igual a P, a gente compõe esses caras assim, ó. Um jeito bem simples. Aqui eu tenho só tem um elemento aqui, certo? Que é o iota Mn. Aqui eu só tenho um elemento, que é o iota Np. E aqui eu não tenho para onde correr. Se eu quero definir uma função dessa forma, aqui só tem um elemento. Eu vou chamar isso de IMP, tá? Então isso aqui por definição é igual, na verdade isso aqui por definição é igual ao INP composto com IMN, iota, né? I não, iota. Às vezes eu vou xingar isso aqui, eu vou chamar de I, tá? Mas é iota. Tá bom? Então, com essa lei de composição, fica muito simples provar que isso aqui é uma categoria, tá? E uma categoria bem simples até, porque você tem poucos morfismos, né? Para cada par de elementos que um está relacionado ao outro, tem um morfismo só. Se eles não estiverem relacionados, eu não tenho um morfismo. Você sempre tem um morfismo identidade, tá? Por essa definição aqui, por exemplo, esse iota NN... Deixa eu escrever isso. Isso aqui, ó. Então, é fácil mostrar. Fica aí para vocês como exercício, mas é muito simples mesmo mostrar. Só precisa mostrar que você tem a identidade e que essa lei de composição é associativa, né? E aí vai ser muito fácil mostrar que ela é associativa, porque você só tem que fazer uma conta, né? Então, vamos fazer essa conta, tá? Vamos parar de conversa fiada e vamos fazer essa conta. É fácil mostrar que estrela é uma categoria. Vamos lá. Então, primeiro, a gente define para cada n nesse conjunto de índices. É só você chamar o seguinte: para cada n no conjunto de índices, a gente define a identidade desse elemento como sendo o iota NN, tá? E aí, para todo M em I, temos o seguinte, ó. Quem é a identidade aqui, ó? Então vamos dividir em casos aqui, ó. Se o M é menor ou igual a N, ou seja, se só tem um morfismo, menor ou igual bonitinho, né? Não vou usar retinho, não. E a gente tem esse morfismo aqui, então, IMN de M para N, compor, aqui sai de M para N, então tem que pegar o iota MN e compor com a identidade aqui. Vamos ver se vai dar o iota MN. Isso aqui, por definição, é iota NN, composto com iota MN, e pela definição de composição, MN vai pegar aqui o MN, iota MN, tá? Então a identidade aqui preserva a direita. E se o M for maior ou igual se o N for menor ou igual a M, então, ou seja, eu tenho esse morfismo entre N e M agora, iota NM de N para M, e daí
agora eu vou compor a esquerda, né? Então, eu vou ter o iota NM composto com a identidade do N, certo? Então, o N vai em N e o N vai para M, então isso aqui vai de N para M. Isso aqui, por definição, é o iota NM composto com o iota NN, que por definição é o iota NM. Então, a identidade também é preservada do lado direito e do lado... Desculpa, o cara é preservado pela identidade do lado direito e o cara é preservado pela identidade do lado esquerdo. Tá bom? Então, vale o princípio da identidade, né? No sentido de que cada objeto nessa categoria tem o seu morfismo e identidade. Tá? E como é que você mostra que você tem a associatividade? Então, eu preciso de 3 morfismos, né? Então, sejam iota MN de M para N, iota NP de iota para P e iota P até um Q de P para Q, morfismos em I estrela. Então, se esses caras são morfismos em estrela, então quer dizer que o conjunto de morfismos entre MN, NP e P e Q são diferentes de vazio, o que me dá automaticamente que o M é menor ou igual a N é menor ou igual a P e P é menor ou igual a Q, tá? Então, e aí por transitividade o M vai ser menor ou igual a Q, tá? Observe que aqui no item 2 a gente está usando a transitividade da relação de quase ordem, e aqui foi fundamental a reflexividade dessa ordem, dessa relação definida em I, tá? Sem a reflexividade, eu não teria esse morfismo aqui, por exemplo, tá bom? Então eu preciso que cada elemento esteja relacionado a ele mesmo, certo? Com isso, o que acontece? Se eu compuser IPQ com NP com IMN, isso aqui por definição é iota PQ, aí aqui vai dar iota MP, aí por definição isso aqui é iota MQ, certo? Então por um lado dá isso. Agora se eu fizer a outra composição, iota PQ composto com iota NP, e aí compor isso com iota MN, isso aqui vai ser iota, aqui dentro do parênteses, iota NQ composto com iota MN, então vai dar iota MQ também. E esses dois caras são iguais, tá? Então, sendo eles iguais, sendo esses dois iguais, isso aqui é igual a isso daqui, tá bom? Então, portanto, essa coisa, esse ser metafísico, é uma categoria, a gente vai denotar por I estrela, chamada categoria de índices. Categoria melhor dizendo, categoria dos índices I. Tá? Então, esse I estrela é só pra gente não abusar muito da notação, tá? Mas é muito comum você denotar a categoria dos índices I simplesmente por I, se você tiver bem compreendido que, na verdade, o que você está querendo dizer com isso é que os objetos dessa categoria são os elementos que estão em I e os morfismos são... você está, na verdade, para cada par de caras que estão relacionados, você fixa um morfismo, que dane-se a natureza deles, de modo que você componha e consiga os morfismos adequados da forma que a gente fez aqui, tá? Sem se importar muito com a natureza desses elementos. E aí, com esse entendimento dos objetos e dos morfismos, você então passa a dizer que isso é a categoria de índices induzida pelo conjunto I, tá? Eu prefiro usar essa notação I estrela para a gente não, sei lá, às vezes eu acho que confunde um pouco, dependendo do contexto, a linguagem pode ajudar. E como não é uma notação muito pesada, colocar uma estrelinha aqui, eu acho que vale a pena, tá bom? Mas aí fica a critério de cada um escolher a melhor forma de trabalhar, tá bom? Então agora a gente está preparado para definir o que é um sistema direto, tá?
Na verdade, um sistema, né? E a gente vai diferenciar quando ele é direto e quando ele é inverso, só dependendo se um funtor que a gente vai considerar ele é covariante ou contravariante. Então, para nós, vamos lá. A gente vai definir então agora o que é um sistema direto e o que é um sistema inverso. O legal de trabalhar com a categoria dos índices é que a gente consegue definir isso de uma maneira mais compacta, dizendo assim. Tá bom? Não compacto topológico, compacto no sentido usual da palavra, tá? A gente consegue unificar melhor a definição do que ficar falando um monte de coisas que aquela definição significa, tá bom? Então, vamos definir o que é um sistema direto e o que é um sistema inverso, tá? Então, olha só, eu vou supor que eu tenho um conjunto quase ordenado I, quase ordenado, e suponho que eu tenho uma categoria C qualquer. Tá bom? É só disso que eu vou partir por enquanto. Então, vamos definir, ó, um sistema em C, ou seja, na categoria C, indexado por I, é um funtor, você pode denotar por F, que sai da categoria de índices do conjunto I e vai na categoria C, tá? Então, um sistema é isso. Aí, se esse funtor for covariante, eu vou dizer que esse sistema é direto, e se esse funtor for contravariante, eu vou dizer que ele é inverso, tá? Então, por isso que eu vou colocar esse mais precisamente aqui. Mais precisamente, um sistema direto em C, indexado por I, é um funtor covariante, F, que sai da categoria de índices I e vai na categoria C, tá? Então, isso é um sistema direto, indexado por I, na categoria C. E um sistema inverso é quase a mesma coisa, só que a gente vai exigir que esse funtor seja contravariante, tá? E um sistema inverso em C, indexado por I, então, o sistema inverso em C, indexado por I, é um funtor contravariante F, que sai da categoria de índices de I e vai na categoria C, tá bom? Então, a vantagem de definirmos a categoria de índices é que a gente consegue dizer simplesmente que um sistema direto ou inverso é um funtor. Então, a gente consegue unificar essa noção nisso. Mas a gente pode descrever os detalhes do que consiste um sistema direto, né? Como definição é bom, uma definição, na hora de apresentar ela, quanto mais curta, melhor, certo? Mas tá bem criptografado o que é isso daqui. Então, o que na verdade a gente tá querendo pedir de um sistema direto? O que é um sistema direto numa categoria C, na verdade? Então, a gente pode tentar descrever esses detalhes no caso do sistema direto. Aí, no caso do sistema inverso, eu deixo como exercício fazer essa apresentação, certo? Então, vamos descrever os detalhes, ó. Então, o que diabos é um sistema direto? Que está bem criptografado, né? Que tipo de dados ele tá criptografando aqui? Os dados de um sistema direto vão ser isso daqui, ó. Então, vamos explicitar melhor o que é isso, tá? A gente tem que F é um funtor covariante, certo? Esse funtor está criptografando alguns dados. Então, olha só. A primeira coisa que eu sei é que para cada I pertencente a I,
Isso aqui é um objeto dessa categoria, certo? Então, se eu aplicar o funtor f em I, eu vou ter um objeto da categoria C. Então, a primeira coisa que eu sei é isso daqui, ó. A gente tem que, se eu definir f com índice I como sendo a imagem pelo funtor f desse objeto, isso aqui é um objeto em C, certo? Isso aqui é um objeto da categoria C. Seja lá quem for essa categoria. Sei lá, por exemplo, se essa categoria aqui fosse dos anéis, ele levaria esse índice I num anel, por exemplo, tá? Um anel. Beleza? E outra coisa que a gente sabe é o seguinte, ó. Como isso aqui é um funtor, ele leva objeto em objeto e ele leva morfismo em morfismo, tá? Só que o conjunto de morfismos dessa categoria, ele só tem alguém quando eu pego um morfismo entre dois elementos que um é menor ou igual ao outro, tá bom? Então, por isso que eu vou pegar isso, esses caras dessa forma. Então, para cada par de elementos I e J pertencentes a I, com o I relacionado ao J, ou menor ou igual a J, tá? Eu estou fazendo isso porque para eu ter de fato um morfismo de J, então eu tenho o morfismo iota e J. Muitas vezes é chamado de inclusão, tá? Mas não faz, nesse contexto não faz sentido porque não é inclusão aqui, é um menor ou igual. Tá? Mas é um morfismo que tem entre dois caras que são um menor ou igual ao outro, tá? Então isso aqui é um morfismo, por definição, na categoria I estrela. E aí o que acontece? Um funtor leva um morfismo em um morfismo, tá? Então isso daqui, ó, que é I, tá? I e J, isso aqui é um morfismo entre o F do I e o F do J, tá bom? Então isso aqui é um morfismo em C, tá? E aí a gente costuma dar um nome, sei lá, uma notação para esse cara, porque o F de I eu tô chamando de FI, o F de J eu tô chamando de FJ. E aí esse cara, sei lá, a gente pode denotar assim, ó, denote por φ I J, respeitando aqui essa ordem, porque ó, o funtor é covariante, então ele pega um morfismo de I para J e leva de F de I para F de J. Não inverte a seta, certo? Aqui eu estou usando a covariância, tá? Então isso aqui é porque F é um funtor covariante. F é um funtor. Não sei se vai dar para vocês lerem aí. Deixa eu dar uma olhadinha na tela aqui para ver se dá para ler. Deixa eu ver. Acho que dá. Se aqui não tiver um problema grave de vista, acho que dá. Se tiver também, bom, a gente está usando porque o F é um funtor covariante. Então eu vou denotar esse morfismo em C por φ e J, induzido por essa, vou xingar isso aqui de inclusão, mas não é inclusão, por essa relação, melhor dizendo. A gente denota isso daqui, é como se a gente estivesse denotando isso tudo aqui por o funtor F aplicado no iota IJ. Tá bom? Então, e o que acontece, ó? O que acontece com esses dados? Eu não usei todas as condições de F ser um funtor. Eu só usei o fato dele como aplicação estar bem definida. Mas usar que F é um funtor vai implicar isso daqui, ó. Como F é um funtor covariante, esses dados que estão criptografados por F vão satisfazer isso daqui, ó. Então a gente tem isso daqui, ó. Por exemplo, com essa definição que nós demos agora, a gente tem uma coleção de morfismos entre objetos na categoria C, tá bom? O lance é que, primeiro, F está nos dando uma coleção de morfismos φ e J de objetos em C. Então é isso que F está criptografando. Ele pega para todo I índice no conjunto de índices I, eu tenho um objeto FI na categoria C, e para quaisquer objetos FI, FJ, onde o I está relacionado a J, eu tenho um morfismo entre esses caras lá na categoria C.
só que eu preciso que eles estejam relacionados. Então, é isso daqui, ó, que F está criptografando como objetos, como seres. E aí, o fato de F ser um funtor covariante estabelece algumas boas relações entre esses caras aqui, ó. Por exemplo, a primeira propriedade que essa coleção de morfismos tem é essa daqui, ó. Aqui, quando eu pego qualquer índice I, para todo índice I, a gente tem isso daqui, ó. Quem é o morfismo Φ e I? Que é um morfismo que sai do Fi para o Fi. Isso daqui, por definição, é o F do iota I. Só que nós vimos, quando nós vimos a categoria dos índices, que isso aqui é a identidade do objeto I. Isso aqui é a identidade do objeto I lá na categoria dos índices. E como F é um funtor, F da identidade de uma categoria leva na identidade da outra categoria, do Fi. E, portanto, isso aqui vai ser a identidade do objeto Fi na categoria C. Tá bom? Então, esse Φi, logo, Φ e I é igual ao morfismo identidade do objeto Fi. Tá? Então, essa é uma primeira informação que um sistema direto ou sistema inverso aqui não faz diferença. Tá? Tudo que a gente falou até aqui, bom, o fato de ser direto faz diferença sim, porque não está invertendo os índices aqui. Tá bom? Mas essa primeira condição é a mesma coisa para o sistema inverso. E a segunda informação que F está criptografando é o seguinte, ó. Esses morfismos, essa coleção de morfismos entre Fi e Fj com I menor ou igual a J, ela também tem essa boa condição aqui, ó. Elas são compatíveis com a composição. Nesse sentido aqui, ó. Se eu pegar três índices quaisquer, I, J e K, pertencentes a I, com o I menor ou igual a J e o J menor ou igual a K, a gente tem o que, ó? Temos o seguinte. Vamos ver quem é o Φ. Vamos olhar para esse diagrama aqui, ó. O Fi vem aqui para FJ por meio do Φ e J. Agora, olha só. Como o I... Ó, o J é menor ou igual a K, então eu tenho esse morfismo aqui. Φ JK. E eu também tenho esse morfismo aqui, Φ IK, porque como o I é menor ou igual a J e o J é menor ou igual a K, e esses caras estão num conjunto quase ordenado, o I tem que ser menor ou igual a K, certo? Então eu tenho esse morfismo. A dúvida é se esse diagrama comuta, tá? E é isso que vai acontecer, tá bom? Porque o funtor, porque F é um funtor. Então olha só o que vai acontecer, ó. Quando a gente compõe lá na categoria C o Φ JK com Φ IK, estou fazendo essa composição. Isso aqui, por definição, é o F do iota JK composto com F do... Opa, aqui é J, tá, gente? Desculpa. É Φ IJ aqui. Φ IJ, JK. E aqui vai ser o F do I, iota, IJ. Beleza? F é um funtor covariante, então a composta de F, vamos dizer assim, a composta dos F's aplicados é igual ao F aplicado na composta. Tá? Então isso aqui vai ser... E respeitando a ordem. Não inverte a ordem porque F é um funtor covariante. Então, até porque não estaria nem bem definido. IJK e IJ. E aí na categoria dos índices, a gente obteve esses morfismos de modo que o iota IJ composto com o iota JK é o que sai do menor para o maior. Então isso aqui é o F do iota IK, que por definição está aqui atrás em algum lugar. Aqui, ó. A gente definiu dessa forma para todo IJ I menor ou igual a J. Então como I é menor ou igual a K, por definição isso aqui é o morfismo Φ IK. Tá bom? Então esse diagrama aqui de fato é comutativo, tá? Eu uso dois símbolos para denotar um diagrama ser comutativo, tá? Esse quadradinho ou esse daqui, tá? Tá bom? Então toda vez que eu colocar um quadradinho ou essa setinha rodando aqui no meio do diagrama, é porque eu estou querendo dizer que ele é comutativo, tá bom? Então logo o diagrama, e aí eu não vou desenhar de novo, que já está desenhado, esse é comutativo. Tá bom? Então,
é esse tipo de dados que um sistema direto está criptografando, tá? Então, assim, tem livros que apresentam a definição de um sistema direto dessa forma, tá? Ele define um sistema direto como uma coleção, numa categoria, como uma coleção de objetos com índices i variando num conjunto i quase ordenado, e uma coleção de morfismos nessa categoria C, onde esses índices estão relacionados, satisfazendo essas duas coisas, tais que o φii é a identidade do objeto fi, e para todos i menor ou igual a j e j menor ou igual a k, o φ ij composto com φjk resulta no φik, tá bom? Então, essa coisa toda que eu escrevi aqui, muitas vezes aparece como definição, tá bom? E como definição é ruim, né? Você apresentar uma definição, eu pelo menos acho horrível você apresentar uma definição cheia de coisas assim, tá? Olha só, esse monte de dados, ó, essa meia página com isso daqui, nós conseguimos criptografar essa informação toda só falando essa frase, tá bom? Então, o poder, muitas vezes, da linguagem de categorias é justamente você compactar a linguagem. Você deixa a linguagem mais precisa na hora de expressar um objeto que você quer definir, tá bom? Então, para nós, um sistema direto, uma coisa que satisfaz esse monte de coisas aqui é simplesmente um funtor covariante que sai do i estrela e vai para a categoria C, tá bom? Então, é muito comum a gente denotar, é comum denotar um sistema direto F do i estrela numa categoria C dessa forma assim, ó. A gente coloca o F igual, aqui por definição a gente faz assim, ó. A gente coloca os objetos FI e depois eu coloco os morfismos FIJ, FI, FJ, onde que o I não vai caber, tá? Isso que eu vou escrever aqui agora, escreve como se fosse um underline aqui, tá? Então, onde o IJ pertence a I, tá? E aí, obviamente, pelo contexto, o morfismo entre FI e FJ, nesse caso, eu só tenho quando o I é menor ou igual a J, tá? Então, o sistema direto pode ser também, se eu quero explicitar quem são os objetos e quem são os morfismos, essa linguagem aqui muitas vezes vai ser bastante útil, tá bom? Pra gente, ao invés de ficar definindo os morfismos entre FI e FJ como F aplicado no iota de IJ, a gente chama isso aqui de Φ e J, tá? Aí se você tiver um outro sistema direto, G, por exemplo, bonitinho, aí você chama de GI, aí escolhe uma outra letra aqui, Psi, sei lá, IJ, como sendo os morfismos entre os GIs e GJ, tá bom? Então, isso é a apresentação, é isso que um sistema direto criptografa, tá? É esse monte de dados aqui. Então, um sistema direto nada mais é do que uma coleção, um sistema direto indexado por I numa categoria C, nada mais é do que uma coleção de objetos em C, indexada por I, que estão relacionados à medida que os seus índices estão relacionados, tá? Ou seja, eu tenho morfismos entre esses objetos, FI e FJ, desde que os índices estejam relacionados por meio da quase ordem nesse conjunto de índices que eu estou tomando os objetos, tá bom? E essas informações estão interligadas, ou seja, essas relações que eu tenho esses objetos tem duas boas propriedades. A relação que eu tenho com o objeto consigo mesmo é a identidade, tá? E se eu tenho um objeto relacionado a um segundo objeto e um segundo objeto relacionado ao terceiro, eu tenho o primeiro objeto relacionado ao terceiro por meio da composta desses morfismos lá na categoria C, tá bom? Então, sei lá, se você estiver na categoria dos anéis, esses φs aqui, que são os morfismos entre FI e FJ, são homomorfismos de anéis, tá? Se você tiver nos espaços vetoriais, são transformações lineares. Se você tiver nos espaços topológicos, são funções contínuas, tá bom? Então, qualquer união de dados, qualquer banco de dados que você tem satisfazendo isso daqui, você chama isso de um sistema direto. E aí eu vou deixar para vocês fazer essa mesma apresentação do que é um sistema inverso, tá? O que vai mudar é só a ordem das coisas, porque num sistema inverso,
como o F é um funtor contravariante, então para cada par de elementos com I menor ou igual a J, eu vou ter o φ e eu vou ter o φ e J como sendo um morfismo que sai do FJ para o FI, tá bom? Porque o φ e J é o F do iota IJ, só que o F, sendo um funtor contravariante, ele inverte as setas. Então, aqui no domínio, entre aspas, vai estar o FJ, o F de J, e aqui vai estar o F de I, que por definição é FJ, de notação, e aqui vai estar o FI, tá bom? Mas você também consegue provar que um certo diagrama similar comuta, tá? No caso contravariante, ou no caso de um sistema inverso, se você tiver essas condições aqui, o que você vai ter, na verdade, então, é um funtor entre... Desculpa, você vai ter um diagrama assim, ó. Como o I é menor ou igual a J, você vai ter o FJ indo para FI. Aí, como o J é menor ou igual a K, você vai ter um FK indo para FJ, certo? Aqui tem um FK. O FK vai para o FJ. E como o I é menor ou igual a K por transitividade, então você vai ter uma coisa que sai do FK para o FI. Então, aqui você tem o φ e J, aqui você vai ter o φJ, o φJK, e aqui você vai ter o φ e K. Então, a igualdade que você vai obter, que você vai provar, para o diagrama como está, é que o φ e K tem que ser igual a composta de φ e J com φJK, tá bom? Essa igualdade aqui, tá? E você vai obter essa igualdade do fato do F ser um funtor contravariante, tá? Então, observe que é esse diagrama aqui invertido, ó. Aqui sai do FI para o FK, aqui sai pro... Aqui, ó. Aqui sai do FI para o FK, aqui sai do FK para o FI. Aqui sai do FJ para o FK, aqui sai do FK para o FJ. E aqui sai do FI para o FJ e aqui sai do FJ para o FI. Tá? Mas o mesmo diagrama, mas o diagrama dual, vamos dizer assim, vai ser comutativo também, tá? E aí eu deixo para vocês provarem isso, porque vai seguir, você vai usar essa mesma conta, só que aqui na hora de usar essa composição vai inverter aqui, ó. Ao invés de entrar nessa ordem, vai entrar na outra ordem, porque F é um funtor contravariante, tá bom? Na parte da identidade é a mesma coisa, tá? Essa parte aqui independe, esse raciocínio do item 1 independe se o funtor é covariante ou contravariante. Beleza, gente? Então isso é um sistema direto e um sistema inverso. Vamos dar alguns exemplos de sistemas diretos e sistemas inversos. Então, o primeiro exemplo... eu vou tomar o conjunto quase ordenado como sendo o conjunto dos naturais. O I para mim aqui vai ser o conjunto dos naturais com a ordem usual, tá? E aí você tá em casa porque isso aqui é mais do que quase ordenado, né? Isso aqui é totalmente ordenado, tá? A ordem usual nos naturais ela é uma ordem total, tá? E eu vou pegar uma coleção de espaços vetoriais sobre um corpo, tá? E seja VI com o I variando nos naturais, uma coleção de K espaços vetoriais, com essa boa condição aqui, ó, uma cadeia, tá? Tal que o VI está contido em VI mais 1 para todo I natural. Beleza? E aí, olha, se eu tenho uma cadeia de espaços vetoriais, obviamente, se eu pego dois números naturais assim, e para cada IJ natural, com I menor ou igual a J, eu vou definir um homomorfismo de transformações. Homomorfismo de transformações. Gente, tá de manhã, eu acabei de acordar, tô misturando um monte de palavras, tá? Vocês me desculpem hoje. Vamos lá, devagarzinho. Como o I é menor ou igual a J, e eu tenho uma cadeia ascendente de espaços vetoriais, então o VI vai estar contido em VJ. E aí eu posso definir a inclusão, certo? Que é uma transformação K linear, que é um morfismo na categoria dos espaços vetoriais sobre K. Tá? Aqui K é um corpo, né? Acho que eu esqueci. Mas tá bem implícito, né? K é um corpo.
Então, considera a inclusão que eu vou chamar de propósito de φ e j, que sai do VI e vai em VJ. Como o VI está contido em VJ, eu consigo considerar essa inclusão, que obviamente é uma transformação linear. Ou seja, um morfismo de K espaços vetoriais, né? Que é uma transformação K linear. Beleza? E sendo isso uma transformação K linear, a gente pode considerar esse sistema direto aqui, ó. Defina F assim, ó, que sai do conjunto de índices de N e vai na categoria dos espaços vetoriais sobre o corpo K, que pega o índice I e leva no espaço vetorial VI. E para como eu só tenho morfismos entre I e J com I menor ou igual a J, eu já vou considerar assim, ó, iota e J. Isso está querendo dizer que eu estou considerando o morfismo entre I e J com I menor ou igual a J, certo? E eu vou levar esse cara no morfismo, no morfismo aqui, inclusão de espaços vetoriais, tá bom? É fácil mostrar que isso aqui é um funtor covariante, tá? Muito fácil. É fácil, tá? Por quê? Bom, como a aplicação está bem definido, tá? Observe o seguinte, ó. Vamos fazer entre parênteses aqui. Vamos provar isso. Para eu mostrar que isso aqui é um funtor covariante, ó, primeiro, para todo I pertencente aos naturais, a gente tem o seguinte, ó. Quem é o F da identidade do objeto I? Isso é o F do iota II, que por definição é o morfismo φ e I. Agora, esse morfismo φ e I, ó, quando o I é igual a J, a inclusão de VI para VI é a função identidade, né? É a transformação linear identidade de VI. Tá? Então, isso aqui é a transformação linear identidade do espaço vetorial VI, que por definição, isso daqui é a identidade. Então, quem é VI, por definição, é o F de I. Então, F na identidade do objeto I é a identidade do F de I. Então, a primeira condição de funtor está satisfeita. E se eu pegar para todos I, J, K naturais com I menor ou igual a J menor ou igual a K, as inclusões são compatíveis, certo? Com o diagrama de inclusões comuta, tá? Claramente. Se eu pegar φ, JK composto com φ e J, isso aqui, obviamente, vai ser a inclusão, ó. φ e J é a inclusão de VI para VJ. φ, JK é a inclusão de VJ para VK. E quando você compõe isso, você tem exatamente a inclusão de VI para VK, tá bom? Porque no caso aqui, você está trabalhando só com a inclusão, que é uma transformação bem fácil. Então, ela obviamente satisfaz esse diagrama aqui como tá, tá? Você tem aqui o VI, você tem aqui o VJ, você tem aqui o VK. Aqui é inclusão, aqui é inclusão e aqui é inclusão, e claramente esse diagrama comuta, tá? Se quiser fazer a conta aí, mas você vai ter um monte de coisas aqui que se pareçam com a identidade e você mostra que isso aqui então é um funtor covariante. Beleza? Então, e o que você tem na verdade então? Você tem uma cadeia de inclusões, tá? Então, esse sistema direto aqui pode ser visto como isso daqui, ó. Como eu estou com índices nos naturais, então, portanto, o primeiro termo é o V1, o F, esse sistema direto que a gente está... Esse sistema direto de espaços vetoriais é essa cadeia de inclusões aqui infinita. Potencialmente infinita, né? E por aí vai, tá bom? Então, isso aqui é o sistema direto F. Você pode chamar de sistema direto de inclusão, por exemplo. Então, uma cadeia ascendente define naturalmente de uma estrutura, define naturalmente um sistema direto. Beleza? Então, esse é um exemplo de sistema direto. Tá? Um exemplo importante, mais para frente, é o que nós chamamos de sistema direto constante.
que é esse daqui, ó, sistema direto constante. O que é sistema direto constante? Eu vou pegar um I, um conjunto quase ordenado qualquer, e uma categoria arbitrária. Então, seja isso daqui um conjunto quase ordenado, e C, uma categoria qualquer. Tá? E C, uma categoria qualquer. Eu vou fixar um objeto nessa categoria, que eu vou chamar de A. Fixe um objeto A nessa categoria e vou definir o seguinte coisa, ó. Defina esse funtor aqui, ó, F, que sai da categoria dos índices de I e vai na categoria C, que faz o seguinte, ó. Todo objeto nessa categoria de índices, ou seja, todos os objetos que eu vou considerar por esse funtor, é só o objeto A, ou seja, o F índice I é igual a para todo I, é assim que eu estou definindo, tá? E para qualquer morfismo, ou seja, para qualquer dois índices relacionados, o morfismo que eu vou jogar aqui, Φ e J, vai ser, na verdade, a identidade de A para A. Lembra que isso aqui, pela definição acima, é o FI e isso aqui é o FJ, tá bom? Então é muito fácil, isso aí eu vou deixar para vocês provarem, tá? É muito fácil mostrar que isso aqui é um funtor covariante. Isso aqui é um funtor covariante, tá bom? E sendo um funtor covariante, ele é um sistema direto. Ele é um sistema, ou seja, não, vamos falar chamado, tá? Isso é um funtor covariante, logo um sistema direto chamado sistema direto constante induzido pelo objeto A. Então é bem fácil, tá? Mostrar que isso aqui satisfaz, que isso é levado sempre na identidade, óbvio, né? Todo mundo é levado na identidade, tá bom? Então isso aqui não faz nada, na verdade, tá? Ele leva todos os objetos no A e leva todos os morfismos na identidade de A por A, tá bom? Então é muito fácil mostrar que isso aqui é um funtor covariante, tá? Então isso aqui é um sistema chamado sistema direto constante induzido pelo objeto A, tá bom? É um exemplo que, por mais que seja simples, muito simples, ele vai ser importante pra gente no futuro, tá? Então é bom deixar ele aqui registrado para vocês. Beleza? Vamos ver mais algum exemplo aqui que a gente pode dar? No livro tem um pouco mais, eu vou dar mais uns 2 exemplos aqui, ó. Um outro exemplo é o seguinte, vamos considerar M um R módulo, R aqui é um anel, e eu vou considerar esse conjunto aqui, ó, IM, como sendo a coleção de todos os R submódulos finitamente gerados de M. E M é o conjunto dos submódulos finitamente gerados de M, desse M que está fixado, certo? Então eu fixei um anel, fixei um R módulo e estou considerando esse conjunto de índices, tá? Esse cara é quase ordenado pela inclusão, certo? Se você tem... Claro, a inclusão sempre induz uma quase ordem num conjunto de conjuntos, que é o que está acontecendo aqui, tá? Então, assim, eu posso enxergar isso aqui como um conjunto quase ordenado. Então, eu posso dizer que isso aqui é quase ordenado. Além disso, ele é direcionado da forma como nós vimos anteriormente. Como é que a gente mostra que isso aqui é direcionado? Bom, além disso, se eu tomar 2 elementos nesse conjunto, M, ou seja,
N e N' são dois submódulos finitamente gerados de M, eu quero encontrar um submódulo aqui em M que majore esses dois caras, tá? Eu posso tomar a soma deles, tá? Se eu tomar esses dois caras, com certeza o N mais N' pertence ao IM, tá? Porque, ó, se eu tenho dois submódulos de M, o submódulo, o subconjunto N mais N', ou seja, o conjunto formado por somas da forma U mais V, onde U está em N e V está em N', você consegue mostrar facilmente que isso é um submódulo. E o fato de N e N' serem infinitamente gerados, você consegue usar esses geradores para obter um conjunto finito de geradores para o N mais N'. Tá? Então isso aqui vai ser com certeza um R submódulo finitamente gerado do M. Tá? E isso aqui acontece e claramente o N está contido na soma e o N' também está contido na soma. Tá bom? Então por causa disso, aquele conjunto acima ali, além de ser quase ordenado, ele é um exemplo de um conjunto direcionado. Tá? Dois elementos quaisquer nele admitem, nesse mesmo conjunto, digamos, uma cota superior em comum. Beleza? E aí, eu posso olhar para as inclusões também. Tá? Eu vou olhar para as inclusões. Se eu pegar dois caras quaisquer ali dentro, além disso, ó, defina, só a título de notação, defina para quaisquer N contido em N', N e N' pertencentes a IM, defina φ de N para N' como sendo a inclusão. Isso, como a inclusão. Certo? Já que o N está contido em N' e que obviamente, que é um morfismo de R módulos. Beleza? E aí eu posso definir então um sistema direto com esses caras, tá? E aí defina F saindo da categoria dos índices do IM, indo na categoria dos módulos sobre R. Eu vou definir isso como pega um módulo N aqui e leva nele mesmo. Opa, desculpa, gente. É isso mesmo. Tá certo. É isso. Porque os objetos do IM são módulos, certo? Então o N pode ser levado no N mesmo, não tem problema. Tá? E aqui eu vou levar o iota N, N', ou seja, eu vou pegar morfismos entre N e N', onde o N está contido em N', e vou levar na própria inclusão. É como se eu levasse no próprio φ N, N', né? Mas o iota, lembra que nessa relação aqui de morfismos entre dois caras, um menor ou igual ao outro, esse iota N, N' é só um objeto, é só um elemento que você não precisa se preocupar com a natureza dele. Tá? Mas eu posso levar isso aqui naturalmente nessa inclusão φ N, N', que sai do N e vai no N'. Tá? Então isso aqui é um funtor covariante, com certeza. É fácil verificar isso. Justamente por causa das inclusões. É o mesmo exercício que nós fizemos antes, né? Anteriormente. Para os espaços vetoriais, tá? A ideia é a mesma. O diagrama de inclusões comuta, tá? Se você tiver as coisas adequadas, né? N contido em N' e N contido em N duas linhas, então as inclusões que você consegue entre esses três espaços entre si, elas obviamente vão comutar. Então isso aqui é o funtor covariante e, portanto, se você denotar F assim, ó, lembra que eu posso colocar os objetos e depois os morfismos entre esses caras. Aí aqui o N e o N' variam no conjunto de submódulos finitamente gerados de M. Isso aqui é um sistema direto. O legal desse exemplo é que ele é um sistema direto com índices variando num conjunto que é potencialmente não enumerável.
tá? O exemplo anterior você tem uma cadeia. Aqui você tem várias inclusões, mas com índices variando num conjunto bem maluco, a princípio. Tá bom? Então isso aqui é um sistema direto na categoria mod R, ou seja, dos R módulos, indexado pelos submódulos finitamente gerados de M, tá? Então indexados pelo IM, melhor dizendo, por IM, tá bom? E um último exemplo, antes da gente fazer uma observação final, é um exemplo bem legal, que é o seguinte, ó. Suponha que eu tenha, exemplo, seja Fn com N natural uma sequência não decrescente, monótona, não decrescente. Ou seja, Fn é menor ou igual a Fn mais 1 para todo N natural. Isso aqui é uma sequência de números reais, né? Vamos ser mais específicos. Sequência de números reais. Cada Fn aí é um número real. Tá bom? Então, olha só o que a gente consegue fazer. A gente consegue definir um funtor, a gente consegue... cada sequência dessa forma, de números reais, vai induzir um sistema direto. Tá? E como é que a gente define ele? Ó? Eu vou definir um sistema direto assim, ó, na categoria R estrela. Lembra que é um sistema direto com índices naturais, com objetos na categoria R estrela. Lembra que a categoria R estrela é composta... os seus objetos são os números reais e os seus morfismos são os morfismos que a gente tem entre dois números, entre dois números que um é menor ou igual ao outro, certo? Para cada NM, para cada, sei lá, RS reais com R menor ou igual a S, eu tenho um morfismo entre esses caras, e se eles não forem um menor ou igual ao outro, o conjunto de morfismos é vazio. Tá bom? Então eu defino um funtor assim. Eu pego um número natural N, que é o objeto dessa categoria, e levo no elemento Fn. Ou seja, é um número real, é um objeto dessa categoria. E o funtor o morfismo iota nm, ou seja, se n é menor ou igual a m, eu levo esse morfismo, aqui de n para m, nesse morfismo iota entre o Fn e o Fm, que está dizendo basicamente, e ele está bem definido nessa categoria por quê? Ele está bem definido porque se o n é menor ou igual a m, então o Fn é menor ou igual ao Fm, e portanto eu tenho esse morfismo na categoria R estrela, conforme nós vimos anteriormente, tá bom? Então isso daqui é um funtor covariante. É um funtor covariante e, portanto, um sistema direto em R estrela. Ele é tomado na categoria R estrela com índices naturais, ou indexado por N, pelo conjunto dos números naturais. Beleza? Parece que tá meio torto esse negócio aqui agora, hein? Deixa eu dar uma revisada aqui, pera aí, gente, desculpa. Nossa vida, mexeu aqui que eu nem vi. Tomara que não tenha atrapalhado muito. Beleza? E por que esse exemplo é legal? Porque mais à frente, na próxima aula, a gente vai falar da noção de limite para sistemas diretos. E aí a gente vai ver que a noção de limite direto de um sistema direto vai coincidir com a noção de limite dessa sequência de números reais
tomada dessa forma, tá? Então a gente vai conseguir reescrever a noção de limite que vocês aprendem lá no cálculo 1 e na análise real 1 em geral, né, que é o limite de sequência de números reais. A gente vai conseguir reescrever esse conceito de limite clássico como um limite categórico que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então por isso que eu estou trazendo esse exemplo para vocês, tá? Toda vez que a gente tem uma sequência monótona não decrescente de números reais, isso induz um sistema direto nesse camarada aqui, no R estrela, e a gente vai ver que nós vamos definir a noção de um limite direto para um sistema direto, e a gente vai ver que o limite direto desse sistema é um certo cara associado a um número L, se somente se o limite dessa sequência é o número L no sentido clássico lá da análise real, tá bom? Então por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês, beleza? E aí, para fechar mesmo, agora é para fechar, a gente fala do funtor constante induzido por um objeto, que vai ser importante para nós na próxima aula falarmos do limite direto de um sistema direto e de sistema inverso também, tá? Então, uma observação, é só uma observação porque a gente vai usar essa notação mais à frente, tá? Vamos supor que eu tenho uma categoria, então seja C uma categoria qualquer, e fixe um objeto A dessa categoria. Tá bom? E aí supõe que eu tenho um conjunto quase ordenado. Seja aí, então, um conjunto quase ordenado. E aí, é fácil ver isso aqui, ó, e é mesmo. É fácil ver o seguinte, ó. Então a gente já viu, na verdade, já vimos que esse funtor aqui, ó, que é a aplicação, já viu isso aqui. Que eu vou denotar por A estrela, que sai da categoria dos índices de I e vai na categoria C, que associa cada objeto I aqui ao objeto A fixado e pega todos os morfismos aqui desse lado e leva na identidade de A, tá? Isso aqui nós já vimos que é um sistema direto, é um funtor covariante, que é do sistema direto induzido, né? Sistema direto constante. Isso aqui é um funtor covariante chamado funtor constante induzido por A. Induzido por A. Além disso, o que a gente consegue ver facilmente é que eu consigo, se eu tiver um outro objeto, se B é um outro objeto na categoria C, o que acontece? E se eu tiver um morfismo entre esses dois objetos, se isso aqui é um morfismo em C, entre esses dois objetos, então eu consigo uma transformação natural entre esse funtor constante, A estrela, e o funtor constante B estrela, tá? Então, se eu definir isso aqui, ó, eu vou definir F estrela como? Vou definir isso daqui, ó, como isso daqui, ó. Que eu quero que F estrela seja uma transformação natural entre esses dois funtores, o A estrela e o associado ao B, tá? E já que é uma transformação natural, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso de uma coleção de morfismos entre os A estrela de I, certo? Eu precisaria disso daqui, ó. Eu precisaria indexar. A princípio, eu precisaria de uma coleção de morfismos assim, ó. Fi saindo do A estrela de I, indo no B estrela de I, aonde o I varia nesse conjunto de índices I, certo? Do I estrela. O I variando nos objetos da categoria I estrela, que é o próprio conjunto I.
certo? Só que o A estrela I é constante, igual a A, o B estrela de I é constante, igual a B. Então, se eu quero encontrar um morfismo entre A e B, eu já tenho ele aqui, ó, certo? É claro que eu quero que isso comute com esses caras aqui aplicados pelo funtor A estrela e o B estrela. Então, eu vou definir essa transformação natural só tomando esse morfismo aqui, tá? Só tomando esse morfismo aqui, beleza? Onde aqui, ó, a gente está dizendo, o que a gente está dizendo? Que o F estrela I está sendo definido como F para todo I pertencente a I, tá bom? Então, essa transformação natural, ela tem um morfismo só, tá? E aí, bom, a princípio eu não disse que eu não provei que é transformação natural, né? Mas é fácil mostrar que é uma transformação natural. Por quê? Vamos pegar dois objetos quaisquer aqui. Vamos mostrar que F estrela é uma transformação. Bom, mais uma vez a memória acabou, mas a gente ficou de mostrar então que esse F estrela é uma transformação natural, certo? Vamos fazer isso então. Vocês vão ver que vai ser bem simples. Tá? Então, como ele é um candidato a funtor entre esses dois, ele é um candidato a morfismo entre esses dois funtores, a gente tem que verificar isso aqui, ó. A gente tem que pegar um morfismo qualquer lá em estrela, que é o domínio desses dois funtores, A estrela e B estrela, certo? Então, vamos pegar, sejam I e J pertencentes a I, com I menor ou igual a J, certo? E aí a gente considera o funtor em estrela, iota e J, sai de I e vai em J, tá? E aí, com isso, a gente quer mostrar o quê? A gente precisa mostrar, se a gente quer mostrar que F estrela uma transformação natural, a gente tem que olhar para esse diagrama aqui então, ó. Eu tenho o A estrela, né? Eu tenho o A estrela aplicado em I, e eu tenho o A estrela aplicado em J, certo? Eu tenho B estrela aplicada em I, e eu tenho B estrela aplicado em J, tá? Aqui, esse morfismo aqui é justamente o morfismo A estrela aplicado no I, no iota e J. Aqui é o morfismo B estrela aplicada no iota e J, certo? Aqui a gente tem, por definição, o F estrela I e o F estrela J. E a gente quer mostrar que esse diagrama comuta, tá? Então a gente tem que mostrar que esse diagrama é comutativo. Só que esse diagrama é equivalente a esse daqui, ó. Vamos reescrever ele aqui. Quem é o A estrela aí? O A estrela é um funtor constante. Então aqui é o A. Aqui é o A estrela de J também é A. Aí o A estrela nos morfismos também é constante. Então isso aqui, o A estrela de qualquer morfismo, na verdade, é a identidade de A em cima. Aqui embaixo a mesma coisa. Tem o B. B estrela é constante. B estrela também é constante, então em J é B também. E o B estrela leva todo mundo na identidade de B. Tá? E a gente definiu o F estrela como sendo a coleção que só tem o F, tá? Então o F estrela aí é o F e o F estrela J também é F. Então tudo resume-se a mostrar que esse diagrama aqui é comutativo, mas ele obviamente é comutativo, tá? Por que ele comuta? Ó, F composto com a identidade em A, isso é F, mas por outro lado, isso é a identidade em B composta com F, tá bom? Então, como isso aqui acontece, então a gente pode afirmar que F estrela J composto com A estrela do iota IJ é igual ao B estrela do iota IJ composta com F estrela I, certo? Então,
e a gente mostrou que isso aqui acontece, ou seja, que esse diagrama aqui comuta para quaisquer IJ, ou seja, para qualquer morfismo na categoria I estrela, beleza? Então, como esse diagrama comuta para todo mundo, a conclusão é logo, cada morfismo na categoria C induz uma transformação natural entre os funtores constantes A e B, tá bom? Então, de certa forma, um morfismo na categoria AB, um morfismo na categoria C entre A e B pode ser visto como uma transformação natural entre os morfismos, entre os funtores constantes A estrela e B estrela, tá bom? Então isso aqui é uma transformação natural, tá? E no futuro a gente vai usar, a gente provou, digamos, a gente fez essa observação porque no futuro a gente vai usar essa transformação natural entre os funtores constantes induzido por um morfismo numa categoria qualquer, beleza? Então a aula de hoje termina aqui. Na próxima aula a gente vai falar de limites diretos de sistemas inversos e de sistemas diretos, tá bom? Nós vamos colocar essa noção na mesa, porque no futuro, quando a gente falar, por exemplo, de Stokes de um feixe, a gente vai ver que isso vai ser um tipo específico de um limite de um sistema inverso específico, tá bom? Então, a noção de limite categórica, ela é bem importante e para nós aqui em geometria algébrica vai ser fundamental para os nossos propósitos, beleza? Mas para não ficar muito grande a aula, a gente termina por aqui e na próxima aula a gente continua, tá bom? Então, um abraço para todo mundo e tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.